Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando em Minas, que é realizado pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com a TV Assembleia. E hoje, mais uma vez, um programa diferente por causa dessa crise que vivemos, da pandemia do coronavírus, de isolamento social, de apreensão. E ao invés de fazermos o programa ao vivo, estamos aqui remotamente pelo Skype com os nossos dois convidados. Esse programa é o quarto e último programa da série que estamos fazendo sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que é o tema do Parlamento Jovem 2020. O Parlamento Jovem é um programa da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, bastante afortunado, que esse ano envolve mais de 4.000 alunos e que decidiram discutir essa temática tão importante que é o meio ambiente e a sustentabilidade. Nós já tivemos 3 programas sobre esse assunto, um primeiro tratando do tema geral, que é o meio ambiente e sustentabilidade, um outro falando de mudanças climáticas e proteção da biodiversidade, e um terceiro falando de práticas sustentáveis e desenvolvimento econômico. E hoje vamos falar de recursos hídricos e saneamento básico, um tema muito importante, atual, quando a gente fala de gestão de águas, quando a gente fala de rede de esgotos, de saneamento básico, com tantos problemas em nosso país, vemos que é importante discutir esse tema, várias perguntas podem ser feitas, como podemos avançar. E para discutir essa temática, estamos recebendo aqui hoje 2 autoridades do assunto, 2 professores que são extremamente entendidos nessa temática. O professor Carlos Kernicaro, que é doutor em engenharia ambiental pela Newcastle University do Reino Unido e pós-doutor também na mesma área, tem experiências na área de consultoria em projetos do setor de saneamento, é professor titular aposentado da UFMG, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, coordena ainda o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto, é professor visitante da Unesco, na Holanda, e ainda tem vários artigos publicados, livros, tudo nessa temática de saneamento e recursos hídricos. E recebemos também o professor Mauro da Costa Val, que é engenheiro civil sênior, é especialista em engenharia sanitária e ambiental e em avaliação de impactos ambientais. O Mauro é mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem experiência em engenharia sanitária e ambiental, com foco na área de saneamento e planejamento integrado e descentralização de recursos hídricos, especificamente em gerenciamento e gestão. Então, como vocês podem ver, estamos recebendo aqui 2 pessoas que sabem muito desse assunto e que tenho certeza vão poder agregar muito. Pois bem, eu já passo de imediato, então, a palavra para o professor Carlos para que possa fazer sua exposição inicial e já agradeço, viu, Carlos, a sua presença aqui. Obrigado, Alexandre, um prazer enorme estar com você, com o Mauro aqui hoje nesse programa. Pena que não esteja sendo transmitido ao vivo, mas ainda assim é de grande importância, né, ter essa conversa com vocês aqui, mas principalmente para os jovens, né, que vão assistir esse programa já a partir de 1, 2 dias depois dessa conversa nossa aqui. Na minha apresentação aí você citou várias coisas acadêmicas, né, mas no iniciozinho tem uma fala aí, né, que eu trabalho também com consultoria. Então, eu queria primeiro resgatar um pouco isso aí. Eu sou formado também em engenharia civil e sanitária, e isso me possibilitou que, antes de entrar para a academia e para a universidade, eu consegui trabalhar, depois de formado, praticamente 10 anos, né, em contato com esse setor de consultoria, realizando projetos, e isso eu tô remontando ali ao final dos anos 70, né? Formei em 1977,
Então, eu queria começar falando um pouquinho, né, um breve histórico do saneamento, né, nessa vida minha depois de formado. Então, quando eu formei, ainda existia o Planasa, né, o Plano Nacional de Saneamento, que foi estabelecido ali ainda na égide da ditadura. E com várias mazelas, vários problemas, mas pelo menos existia um plano para o Brasil, né? Então existia o Planasa, existia o Banco Nacional de Habitação, né, que faz um pouco o papel do que a Caixa Econômica faz hoje. Então, o BNH era o órgão financiador, mas também um órgão técnico. Existia um plano de saneamento para o Brasil. E esse plano, apesar de vários problemas, né, e que talvez não dê tempo de discutir aqui, ele terminou ali com a redemocratização, ali meados dos anos 80, foi extinto então o BNH, e com a extinção do BNH foi extinto também qualquer plano de saneamento para o Brasil. Então existia um grande vácuo no setor de saneamento, que ele só foi de fato retomado, né, algum planejamento agora já no início dos anos 2000, em 2007, né, com a instituição do plano, do novo plano do saneamento, do marco do saneamento, que é chamado por nós, né, a lei do saneamento. Então, esse enorme vácuo, né, de falta de uma política, certamente é responsável por grande parte dos problemas que a gente tem hoje, ainda hoje no setor. Mas não é apenas isso, né? Isso remonta também ali aos anos 40, quando, logo depois da guerra, né, no pós-guerra, o Brasil, até 1920, mais ou menos, era um país essencialmente rural, né? A maior parte da população brasileira vivia no meio rural, né? Que é exatamente o contrário do que a gente tem hoje. Então, se lá no início dos anos 1900, 80% da população vivia no meio rural, hoje a gente tem exatamente o contrário, né? 80% da população brasileira vive no meio urbano. Então, essa migração da população do meio rural, atraída por indústrias, né, pelo desenvolvimento nas cidades, aí a partir da metade da década de 40, ela ocasionou também grande parte dos problemas que a gente tem hoje, né? Ou seja, uma migração para cidades, para o meio urbano, sem que as cidades tivessem uma infraestrutura, né, de saneamento, de habitação, de transporte, para receber esse grande contingente da população. Então, a solução do problema de saneamento hoje é muito mais complexa, né? Porque a grande parte das pessoas que não têm acesso ao saneamento vivem exatamente nessas áreas periféricas, com falta de urbanização ou com urbanização precária, né? Onde o saneamento tem muito mais dificuldade de chegar. Então, isso explica um pouco, né, o porquê, né, desses grandes problemas que a gente tem no setor de saneamento ainda hoje. Pois bem, então a gente tem a Lei do Saneamento, 2007, a gente tem o PlanSab, né, que é o novo plano, né, do saneamento, tem aí também a figura dos planos municipais de saneamento, ou seja, então do ponto de vista de leis, do ponto de vista jurídico, né, eu diria que a gente está até bem servido hoje. Agora, por que o setor não avança, né? Então, talvez a gente deixe para discutir isso nas perguntas, né? E aí existem várias explicações, obviamente. Então, o saneamento, ele não tem tido, né, a prioridade devida, e me desculpem fazer um pouco essa correlação, né? Se a gente está tendo tantos problemas ruins com essa pandemia do novo coronavírus, eu tenho uma expectativa muito grande, né, que talvez traga alguma coisa de positivo, né? As pessoas finalmente estão enxergando, né, a importância do saneamento, a importância do SUS, né? Então, é um resgate muito grande do papel do Estado, né, do que esses serviços públicos são importantes. Então, tem havido aí uma trajetória nos últimos anos, né, de desmantelamento do Estado, tudo que é público não é bom, né? E estamos vendo aí a grande dependência que a gente está tendo todos, né, de um SUS que, apesar de todos os ataques e todo o sucateamento que foi promovido aí nos últimos anos, né, ainda assim tem sido a tábua de salvação para as pessoas mais carentes, né?
E o saneamento na mesma linha. Estamos vendo aí que, junto com o pessoal da saúde, o que mais se precisa é água, e que muita gente também não está tendo acesso à água para essa higiene pessoal, lavar as mãos, etc. Então, se com todos os problemas que a gente está vivendo, eu espero que a gente saia melhor dessa crise, né? Ou seja, acho que a pandemia vai ajudar a recolocar algumas coisas nos devidos lugares, né? Então, essa é uma expectativa forte que eu tenho. Eu teria muita coisa para falar, né, mas eu acho que eu queria fazer essa introdução, uma contextualização, né, do setor de saneamento, né, e já fazendo um link para a pandemia. E mais à frente nas perguntas eu pretendo abordar um pouco esse cenário atual, que eu venho atuando na coordenação desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis e Tratamento de Esgoto, que traz uma abordagem para o Brasil nova, né? Mas é uma coisa que já vem sendo perseguida nos países mais desenvolvidos nos últimos 10 anos. Então, isso pode trazer também perspectivas importantes, principalmente para a área de esgotamento sanitário. Eu paro por aqui, então, e te devolvo a palavra, Alexandre. É importante a sua fala aí, e quando se fala do vácuo, né, como que esse período, né, de sem saneamento afeta o futuro, né? O que a gente faz agora afeta lá na frente, né? Então a gente consegue entender essa interligação toda, né? Bom, eu já passo então a palavra para o Mauro, para que ele possa também fazer a sua fala inicial. Obrigado, Alexandre. É um prazer participar junto com o professor Carlos Chenicaro e com você, Alexandre, e estar em contato com tantos jovens, né, que são, na realidade, o nosso futuro. Então, eu vou fazer uma introdução rápida aqui, né, falando tanto de saneamento quanto de recursos hídricos, que eu acho melhor chamar, inclusive, de águas naturais, do que de recursos hídricos. Ao longo das perguntas nós vamos mostrar por que uma coisa é diferente da outra. E eu vou começar da seguinte forma: tanto na área do saneamento básico ou saneamento ambiental, quanto na área da gestão das águas naturais, do gerenciamento e gestão das águas naturais, é fundamental a atuação do cidadão, a atuação da cidadã e do cidadão. Então, olhando sobre a perspectiva de que nós, de certa forma, somos servidores da população, tá? Em qualquer função, seja como professor, nós temos uma função importantíssima nisso, que é a questão do conhecimento, da educação e da cidadania. Tá? São esses três aspectos que eu gostaria de abordar. Para mim, os nossos problemas relativos à água, a saúde coletiva, a saúde pública, passam pela educação, o exercício pleno da cidadania e dados e informações, onde que há pessoas doentes, como é que está a qualidade da água das lagoas, dos rios que passam perto da gente, né? Quais são as águas naturais que estão próximas da gente? Qual que é a nossa interferência? O que acontece? Nesse contexto, nós vivemos uma crise institucional sem precedentes. Sem precedentes. Tá? Nesses três níveis, de cidadania, educação e conhecimento. Nós temos órgãos públicos que foram criados para atender às demandas da população de acordo com a Constituição Federal e a Constituição Estadual. A Constituição fala que o Estado tem que equilibrar a relação entre o capitalismo e as demandas sociais. Em suma, é isso. O Estado existe para reduzir as desigualdades sociais. Vamos ver o que diz a base legal em relação ao saneamento, o que diz a base legal em relação a recursos hídricos e como que os órgãos, os organismos criados para cuidar das águas, criados para cuidar do saneamento, estão exercendo essas funções hoje. Veja bem, um órgão foi criado, recebe recursos públicos, orçamentos municipais, estaduais e federais,
para atender as demandas da população. Bem, no caso de saneamento, como foi o que foi citado pelo Carlos Augusto, existe uma lei, que a gente chama de marco regulatório, que define as diretrizes do saneamento no país. Ela foi criada, essa base legal, em 2007. Ela fala da universalização, da integralidade, da adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as questões locais e regionais. Fala que é preciso ter abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de águas de chuva, e aí vem colocando umas coisas muito importantes: eficiência e sustentabilidade econômica, utilização de tecnologias apropriadas às questões locais, soluções graduais, controle social, segurança, qualidade, regularidade. Por que eu estou lendo isso aqui? Isso aqui são diretrizes da base legal. Da mesma forma, nos princípios da base legal relativa às águas naturais, está escrito na lei federal, a que todos têm que seguir, todos os órgãos têm que seguir, que nós temos que adotar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. Nós temos que ter participação das comunidades nas decisões políticas. São 2 princípios. E o último princípio é a questão da descentralização. Você tem uma microbacia, uma cidade pequena, Tapira, Guapé, Guaxupé, você tem lá uma microbacia onde tem um ambiente urbano, um ambiente rural. As pessoas que moram ali, elas têm que ter conhecimento sobre quem usa a água daquele rio, quem retira a água, quem lança, tem que ter conhecimento sobre isso. As escolas têm que abordar, as escolas de Guapé, as escolas de Guaxupé, as escolas de Juiz de Fora, tem que abordar as águas e os recursos hídricos que as crianças vêm, que elas passam, que elas brincam, que elas pescam, né? O que ocorre? Os órgãos criados para fazer esse tipo de coisa não fazem, né? Nós temos os órgãos estaduais, concessionárias estaduais. Elas não cumprem o que está escrito aqui, na base legal que regula a matéria. Não cumprem. O órgão estadual, que é o gestor do sistema estadual de recursos hídricos, não cumpre os princípios da lei estadual e da lei nacional, da lei federal. Eu convivo, participei da elaboração das leis mineiras de gestão de recursos hídricos. Da mesma forma, participei, operei, projetei estações de tratamento de esgotos, acompanho isso cidade a cidade, quais são as tecnologias adotadas, quais são os recursos empenhados, e a gente verifica, nós que temos o conhecimento, verifica que os órgãos prevaricam, eles não cumprem os objetivos pelos quais eles foram criados e recebem recursos financeiros públicos para isso. Essa é a primeira questão. Por outro lado, a questão da educação, uma outra crise, né? Não é possível a gente passar por educação básica, média, fundamental, graduação, pós-graduação, etc. e tal, e não ter conhecimento do que é necessário ter conhecimento hoje. A gente verifica que não garante aos nossos filhos passar por uma universidade para ter uma vida onde ele possa trabalhar, por exemplo, né? Há uma crise institucional. O que é bom? Quem se dá bem no mercado de trabalho, quem se dá bem na questão do saneamento de recursos hídricos, as cidades que se dão bem nisso e conseguem regular, precisam de ter conhecimento adequado, uma educação adequada para poder chegar no que no que eu acredito que é fundamental para a gente ter saúde coletiva, que é um pleno exercício de cidadania, cumprimento dos seus deveres e usufruto dos seus direitos. Hoje, nós não conseguiremos, em curto prazo e em médio prazo, resolver o problema da poluição das águas nos rios. Não conseguiremos.
porque a Copasa atua desvirtuadamente, ela busca lucratividade, não, as ações da Copasa não estão ligadas à saúde coletiva, à saúde pública, e da mesma forma, no órgão ambiental chamado Instituto Mineiro de Gestão das Águas, há um comando, um atendimento político dos interesses de alguns setores usuários de água. Quais são? Federação das Indústrias de Minas Gerais, a mineração e, de certa forma, uma liberação para o órgão de saneamento que tem que tratar seus esgotos, lançar ao menos metade das cargas, se não a carga total, carga orgânica das redes de esgoto, lançar nos rios. Quer dizer, isso está escrito que não pode ser feito. Está escrito que tem que ser diferente. Nós temos recursos federais, estaduais, municipais para resolver esse problema. Bom, se os órgãos recebem os recursos, não fazem, passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, isso não se resolve, o que tem que ser feito? Nós temos que mudar essa situação. Então, eu falo aos jovens que estão nos assistindo, e vou finalizar por aqui, que o mais interessante é conhecer. O saneamento depende de cultura, depende de como as pessoas usam a água, depende de como você embala os seus resíduos gerados na cozinha, etc. e tal. Como que isso está acontecendo lá? Volto a falar nas cidades. Guapé, Guaxupé, né? Das pessoas que fizeram as perguntas, Juiz de Fora, São João Nepomuceno, Ubá, entende? Nós temos que ter acessibilidade pública a essas informações. Por fim, eu fico por aqui, não sei se eu ultrapassei o tempo, se eu ultrapassei eu peço desculpas, mas vamos seguir, vamos dar a chance dos nossos jovens fazerem as perguntas. Obrigado a vocês. Mauro, não ultrapassou o tempo, não, estamos tranquilos aqui. Eu agradeço muito também essa sua fala inicial, uma fala importante, né, e na linha do que o Carlos falou, que leis nós temos, né? Mas o cumprimento dessas leis é uma coisa ainda que temos que avançar. Então, é interessante essa sua reflexão também. E como vocês dois mesmos falaram, esse evento que fazemos aqui, essa temática, foi escolhida por jovens, então teve uma participação muito grande. Nós temos várias perguntas aqui, são mais de 100 cidades que participam do Parlamento Jovem, e eu recebi várias perguntas que eu vou passar para vocês agora, tá bom? E eu vou começar com o professor Carlos. Vamos tentar falar de saneamento e recursos hídricos, e vocês fiquem livres para comentar o tema entre os dois, tá bom? Mas eu vou direcionar, a princípio, as perguntas mais ligadas a saneamento ao professor Carlos e as ligadas a recursos hídricos para o professor Mauro, mas com uma liberdade, como eu já disse. Carlos, uma primeira pergunta que vem aqui da Stephanie Lima, que é do Parlamento Jovem de Guaxupé. Ela fala o seguinte: por que existem tantos lugares no Brasil sem saneamento básico? E ela questiona, é falta de dinheiro ou é falta de planejamento? Difícil, né? Dinheiro ou planejamento? As duas coisas, talvez, né? Stephanie, muito boa a sua pergunta, né? Acho que é a pergunta que está na cabeça de grande parte dos brasileiros, né? A situação é muito perversa, né? De um modo geral, as populações de classe social média alta, de modo geral, elas não têm esse problema da falta de saneamento, né? Onde o saneamento falta mais é exatamente de quem mais precisa, né? As populações mais carentes, que vivem em áreas periféricas, em outras ocupações, e também, não esquecendo, né, a área rural, né? A área rural é muito mal atendida por questões de saneamento, em água, esgoto, resíduos, manejo de águas pluviais, etc. Eu acho que a minha introdução contextualiza um pouco, né, o porquê que a gente tem falta de saneamento. Parte é explicado por essa excessiva migração das populações rurais para as áreas urbanas, lá aí na metade da virada do século passado, final dos anos 40, anos 50, e principalmente a partir da década de 60,
com o processo de industrialização do Brasil, que começa ali no final dos anos 40, a era Vargas, né? Então, isso explica um pouquinho, mas não é só isso, né? Quando você tem um crescimento populacional com planejamento, né? E aí, principalmente, a infraestrutura de viária, de habitação, tudo fica mais fácil e mais barato. O problema é isso, né? Houve uma ocupação excessiva de áreas não urbanizadas, sem a devida infraestrutura, e depois fica muito mais caro resolver o problema de saneamento nessas áreas que não têm uma urbanização ou têm uma urbanização precária. Então, isso explica um pouco da dificuldade, ou seja, não é simples. O Mauro mencionou bem aí, a gente não vai conseguir resolver esse problema a curto e médio prazo, né? Mas tem que ter necessariamente um planejamento de médio e longo prazo. Então, nós temos aí a lei do saneamento, temos o Plano, né, Nacional de Saneamento, que tinha como meta, né, reduzir esse déficit enorme até 2030. E todo mundo sabe que não vai conseguir, né? Se a gente conseguir até 2040, ótimo. Mas esse grande vácuo, né, ele entra para prejudicar mais ainda. Então, se você não tem plano, você não tem investimentos, né? E se você não tem investimentos, você não resolve o problema. Mas não é apenas, né, investimento em obras, né, em infraestrutura. A gente precisa de muito investimento também na área de gestão. Nós estamos falando de capacitação, né? Então, esse programa, né, que a gente está participando hoje, ele tem um significado muito importante, porque ele está falando para os jovens, né, que vão ser os tomadores de decisão no futuro. Então, é nisso, ou seja, é difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Então, a gente não pode perder a esperança. O problema nosso não é de tecnologia, né? Então, a questão tecnológica é muito bem resolvida. O Brasil ele consegue hoje exportar tecnologia, né, para outros países em desenvolvimento. Então, não é tecnológico o problema, a gente tem solução para isso. Agora, faltam as duas coisas, né? Falta planejamento, falta iniciativa política e, obviamente, quando você tem iniciativa política e quando você tem planejamento, o dinheiro necessariamente tem que aparecer. É por isso que eu mencionei no início que essa pandemia, ela, ou seja, se os políticos, né, não abrirem os olhos agora, aí de fato acho que é quase para desistir, né? Então eles têm uma grande oportunidade, né, de rever os posicionamentos, né, de reacomodar essa questão da importância, né, da prestação dos serviços e do papel do Estado como elemento indutor dessa mudança, né? Então, é um pouco de tudo isso, né? Mas a complexidade ela remonta aí a décadas atrás, né? É isso. Obrigado, Carlos, pelas suas respostas aí. E então essa agenda 2030 da OMS de saneamento básico para todo mundo é muito difícil de ser cumprida, né? Bom, Carlos, Mauro, uma pergunta para você. E, na verdade, eu vou agregar duas questões. Uma do aluno Pedro Vitor, de Guaxupé, que pergunta o que são recursos hídricos. Pode até parecer simples, mas a palavra recurso, até achei interessante a pergunta, porque recurso é muito amplo, né? Então, eu acho que é legal comentar. E, ao mesmo tempo, um outro aluno que tem o nome Vitor também, que é o Juan Vitor, ele faz referência ao decreto 47.705, que fala justamente da utilização de recursos hídricos. E o Juan Vitor, ele indaga como podemos melhorar a utilização de recursos hídricos e quais são os benefícios para a população interiorana, tudo com base nesse decreto 47.705, que o aluno pede, inclusive, que você explique, né, para quem está nos acompanhando aqui. Perfeito. Então, eu agradeço bastante tanto o Pedro Vitor de Guaxupé, quanto o Juan Vitor, né? Juan Vitor de Guapé. Né? Guapé, inclusive, é nas margens da represa de Furnas. Eles convivem com água lá todos os dias. Bom,
eu não gosto, até citei isso no início do programa, do termo recursos hídricos. Por quê? Porque, na realidade, nós abordamos, são as águas naturais, sabe? Claro, um pouco focado no que são águas subterrâneas e águas superficiais, mas são águas naturais. Quando nós falamos de recurso, nós já estamos falando sobre um ponto de vista utilitário. E as águas naturais, para que elas sejam sempre disponíveis de uma forma sustentável, você tem uma parte das águas que ela não pode ser utilizada rotineiramente. Você tem nascentes, alguns lagos que são destinados, inclusive, a você deixar do jeito que eles estão, sem mexer, em alguns parques, para que a gente, no futuro, possa recorrer a toda a biodiversidade natural, sem interferência humana que esteja ali, para fazer comparações com águas que nós utilizamos. Então, eu não gosto do termo, acho inadequado o termo recursos hídricos. Tá? Seria muito melhor se falar de Sistema Política Nacional de Águas Naturais. Então, quando ele fala de recursos hídricos, já é uma forma do ser humano, das atividades humanas, gerenciarem, administrarem águas que, para eles, nós, as atividades humanas, são úteis. Né? Então, são aquelas águas que nós vamos usar e tal. Então, aí são recursos hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela define, e foi daí que ele tirou, que é necessário você ter informação, dados, medir as águas, quantidade e qualidade das águas para você poder administrá-las. Eu vou dar uma ideia para o Pedro Vitor. Nós temos a maior parte dos recursos hídricos ou das águas naturais no Brasil, ela se encontra no norte do país, na região amazônica. Vamos dizer, de Tocantins, dali para cima, né? Amazonas, Pará, vai até o Maranhão. Inicia-se aqui em alguns países, a Amazônia se inicia em Bolívia e outros países mais a oeste, e vem até o Brasil. Só que a maior parte da população brasileira se encontra na região sudeste. Então, nós temos a quantidade de água disponível lá em cima e a maior parte da população aqui. São Paulo, Rio, Minas Gerais e agora em Brasília. Brasília passou em número de habitantes Belo Horizonte. E lá, aqui não tem água disponível. Né? O que é uma política nacional de recursos hídricos? É justamente balancear qualidade e quantidade quando os recursos são escassos e quando há eventos críticos de chuva intensa ou seca intensa. Então, isso aí, assim, falando muita coisa em pouco tempo, isso aí são recursos hídricos, são aquelas águas que nós necessitamos para a nossa rotina diária de geração de economia, de alimentos, de água para beber, água potável, lazer, turismo, transporte, né, para os usos. Esses são os recursos hídricos, ok? Espero, Pedro, que possa ter te atendido aí, né? Pedro Vitor de Guaxupé. No caso do decreto 47.705, o decreto, ele na realidade, ele traz para nós uma organização de procedimentos internos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Na realidade, ele não interfere no uso, no gerenciamento ou na gestão. Eu fui consultor do IGAN várias vezes em várias gestões de governos diferentes. Desde a época do saudoso Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo, em 90 e poucos, era o DRH e depois passou para a IGAN. Depois eu fui consultor da própria direção em várias outras ocasiões, em governos diferentes, até 2000 e pouco. Né? O que ocorre? Há uma desorganização, até hoje, que é impressionante, dos dados de outorga e da forma de administrar burocraticamente a gestão das águas por parte do IGAN.
Veja bem, o que esse decreto faz é facilitar a organização interna do IGAM, porque passava em vários escaninhos, em várias salas, tinha que apresentar uma série de documentos. O cara, para obter um direito de uso, ele tinha que apresentar, eu acho que ele não apresentava, era que time que ele torce, mas tinha que apresentar documentos de toda a espécie, documentação, várias documentações, tinha que pagar para isso, pagar para aquilo, isso dificultava muito a própria organização interna do IGAM das outorgas. Veja bem, água é um patrimônio público e você, para ir lá, na natureza, retirar ou lançar, você tem que ter, no mínimo, um cadastro junto ao Estado. Água é patrimônio público. Então, o que esse decreto fez foi organizar internamente. Ele foi criado olhando o IGAM, olhando a parte interna do IGAM. Ele não foi criado olhando quem bate na porta do IGAM para facilitar a vida desses. Mas ele foi criado internamente. Claro, ele facilitou um pouco, porque reduziu. Você não precisa apresentar título de eleitor, por exemplo, para obter uma concessão de uso. Entendeu? O que era necessário anteriormente. Vários documentos desse nível. Mas, em resumo, a pergunta dele é, né, em que esse decreto ajuda a população interiorana no que diz respeito ao uso das águas? Em nada. Em nada. Porque a política nacional de recursos, isso é uma coisa interna, a política nacional de recursos diz o seguinte: você divide as águas superficiais. Você tem a bacia hidrográfica, como é a do Rio Paraopeba, é do Rio das Velhas, e tem os rios que entregam suas águas no Rio Paraopeba e no Rio das Velhas, né? Que são os tributários, os contribuintes ao Rio Paraopeba. Tem vários rios onde ali, nessa subbacia, você tem alguns municípios. Então ali, em cada município desse, no território do município, é importante que as pessoas que usam água ali saibam quem está a montante, quem está próximo da nascente, quem está logo adiante daquele agricultor. O agricultor tem que saber antes dele, tem uma indústria, não tem? Quer dizer, não adianta o IGAM administrar isso dentro dele. O IGAM tem que avisar, por meio dos comitês de bacia, comunicar, mandar um mapa, mandar uma carta, pedir, incentivar que os usuários conversem entre si, incentivar a participação das universidades, a participação das escolas dos diversos níveis, a conhecer quais são os rios, qual a qualidade daquela água, etc. e tal. Então, o que acontece? Esse decreto não ajuda em nada isso, né? O que tem que ser feito... Sim, pois não. Fica à vontade. Só arredondando assim, Sim. Ou seja, o decreto disciplina algumas coisas do IGAM, pelo que eu estou entendendo, mas tem toda uma legislação, toda uma dinâmica maior que fala de gestão das águas, não é isso? Então, é o que eu comentei no início. Então, tá. Não ocorre, o saneamento não vai funcionar e recursos não irão funcionar, a Política Nacional de Recursos, se o cidadão não participar efetivamente disso. Tá? Ótimo. Sintetizando é isso. Vou aproveitar só um momento aqui para citar essa questão do saneamento. Eu vou dar um exemplo. A gente tem regiões do estado que têm climas diferentes. O sul de Minas, você tem cidade lá que alcança uma temperatura de 0 grau. E nós temos uma região que é semiárida do estado. As formas o que as pessoas usam água, a quantidade de água, a cultura de cada lugar, né, em relação ao saneamento é diferente. Pela questão cultural. E pelas questões ambientais, temperatura, pluviosidade, chove menos, chove mais, também as metodologias para resolver o problema também são diferentes, num lugar ou no outro. Então, não adianta o Estado chegar e falar assim, olha, eu vou utilizar o sistema de tratamento de água, o sistema de tratamento de esgoto, ou um plano de bacia hidrográfica que vai
ser estadual. Os instrumentos de gestão, a cobrança pelo uso, o sistema de informação vai ser igual para todas as regiões do Estado. Isso não combina, isso não dá certo. Isso está ocorrendo hoje. Agora, para isso não ocorrer, nós temos que ter a participação das organizações locais. O que eu quero colocar de uma maneira geral é que é vital, tanto para a gestão das águas quanto para o saneamento, que é saúde pública, é importantíssimo que tenha cidadãos, cidadãs que participem dessa política e que tenham conhecimento sobre como não ficar doente, por exemplo. E aqui eu sintetizo por enquanto. Obrigado, Mauro. E isso mesmo, por isso que essa atenta, né, para poder discutir esses temas. Eu vou passar uma pergunta agora para o Carlos, e que é até um tema, Carlos, que a gente acompanha na imprensa, você tem estudado bastante, e a pergunta vem do Lucas Vassalli, que é um aluno de doutorado da FMG, que está morando em Barcelona, e que acompanha, por causa dessa temática, o Parlamento Jovem desde os primeiros, ele tem acompanhado desde Barcelona. E ele, sabendo que vocês dois estariam aqui, ele fez uma pergunta para o Carlos, mais direcionada para o Carlos, ligado a saneamento, e a pergunta é o seguinte, na verdade são duas, que é a mesma temática, eu vou repassá-las. A gente sabe que o sabão é muito eficaz no combate do vírus, que destrói a camada que protege esse vírus e que é basicamente gordura, coronavírus. Sabemos também que os nossos esgotos são muito contaminados por componentes ativos de detergentes usados para lavar louças. Isso interfere na análise da presença de vírus nos esgotos? E depois ele complementa, eu já aproveito e já faço a pergunta, Carlos, que é o seguinte: como já está confirmada a presença do coronavírus no esgoto, qual o próximo passo para definir se é possível a transmissão feco-oral? Ou seja, já se tem uma pista no sentido de saber se o vírus eliminado pelas fezes pode contaminar a água ou os alimentos e assim chegar a contaminar as pessoas? Bom, então essa pergunta vai para o Carlos, que, só adiantando, a gente acompanha, está estudando esse tema, coordena um grupo de trabalho, e eu queria até, Carlos, que você até falasse um pouquinho também desse trabalho, até nesse momento que estamos vivendo. Obrigado, Alexandre. Lucas, um grande abraço. Lucas é aluno nosso do doutorado lá, conheço bem, mas está em Barcelona, deve estar completando um ano agora. Estava para retornar, aí teve o lockdown na Espanha, agora está entrando no lockdown no Brasil, talvez, né? Então não sei aonde que ele vai ficar nesse meio tempo. A Espanha melhorando e aqui piorando, né? Bom, eu vou precisar talvez um pouquinho mais de tempo, mas se eu me exceder muito, você avisa aí, tá, Alexandre? Então, de fato, a gente está desenvolvendo um projeto inovador, um projeto importante, de monitoramento do novo coronavírus no esgoto. Aqui em Belo Horizonte, uma pequena parte de contagem. O Mauro fez aí várias críticas ao IGAN, agora eu vou fazer aqui agora talvez um elogio, né? Esse projeto ele tem uma parceria importante, né? É um projeto desenvolvido conjuntamente pela Agência Nacional de Águas, a ANA, junto com o nosso INCT ET Sustentáveis, mas também em parceria com o IGAN, com a Copasa e com a Secretaria de Estado de Saúde aqui de Minas. Então, é um projeto que ele traz um olhar um pouco diferente sobre a questão do coronavírus no esgoto. São dois aspectos aí. O primeiro, até agradeço por você me dar essa oportunidade de mencionar esse primeiro aspecto, que quando se fala do coronavírus no esgoto, a primeira reação da maioria, né, e da imprensa tem sido de alarmismo, né, do risco de transmissão da doença Covid, também a partir do esgoto, por essa via feco-oral que o Lucas menciona. Feco, né, de fecal, e oral de ingestão e passar pelo aparelho digestivo. Então, esse primeiro aspecto, a resposta é a seguinte: não existe, até hoje, até ontem, né, é muito dinâmico isso, né? Até ontem
não existia nenhuma evidência científica, nada que comprovasse essa possibilidade de transmissão da Covid a partir do esgoto. Então, essa é uma palavra para tranquilizar a população. Não percam o foco. O foco é utilizem água. A água é o elemento importante do saneamento para o combate à doença, né? O esgoto não tem nenhuma evidência científica. Para outros tipos de coronavírus, não para o novo coronavírus, né, existem estudos que mostraram que o vírus ele conseguia se replicar, ele conseguia se manter viável nas fezes. Para o novo coronavírus, isso não foi confirmado ainda. Pode ser que seja confirmado? Eventualmente sim, mas essa possibilidade, de acordo com os especialistas, é muito remota. É muito pouco provável que a Covid, a doença, possa ser transmitida a partir do esgoto. Primeiro, porque essa doença ela acomete as vias respiratórias, né? Então, uma ingestão, eventual ingestão do vírus contido no esgoto, ou um alimento que foi irrigado com uma água que eventualmente contém o novo coronavírus, a ingestão desse vírus não atingiria o aparelho respiratório, e sim o aparelho digestivo. E no aparelho digestivo não tem nada que confirme essa possibilidade do vírus estar lá. Segundo aspecto é que os estudos até agora mostram que a sobrevivência do vírus no esgoto ela é muito curta nas temperaturas que a gente tem no Brasil. A temperatura da água, do esgoto ali, um pouco acima de 20 graus, né? A sobrevivência do vírus, se ele sobreviver, é de 2, 3 dias, possivelmente não mais que isso. Então, o que a gente tem encontrado no esgoto não é necessariamente o vírus, e muito menos o vírus viável, que ainda poderia ser infectivo. O que a gente tem encontrado no esgoto é o material genético do vírus, são fragmentos, né, do RNA do vírus. Então, encontrar o vírus no esgoto não causa hoje nenhum problema iminente de transmissão da doença. Agora eu vou para o segundo aspecto, né, a segunda perspectiva, que é a mais importante. É o lado bom do vírus poder ser encontrado no esgoto. Porque se o vírus está nas fezes e no esgoto, isso nos permite conceber uma metodologia, uma ferramenta muito poderosa para a gente testar de forma indireta a população que está contaminada com vírus. Por que isso? Porque essa testagem clínica, ela é muito limitada. Todo mundo está acompanhando aí pelo noticiário, né? A gente tem aí, eu me esqueci o número agora de quantos casos positivos, né? Mas esses casos positivos testados clinicamente, os testes só estão sendo feitos para pessoas, né, que apresentam o estado mais grave da doença e que eventualmente procura um posto de saúde, um hospital. A grande maioria da população que está com o vírus, ela não manifesta a doença. Os números mostram, né, que possivelmente mais de 80% das pessoas que contraem o vírus, né, a doença, nem percebem, né? Nem percebem. Aí seria num sentido, eventualmente um resfriado, alguma coisa, apenas 20% possivelmente vão manifestar a doença. Então, a gente tem aí pelo menos 10 vezes mais de casos confirmados, né, de pessoas que estão com vírus e que não conseguem testar. Aonde estão essas pessoas? Ninguém sabe. Mas se a gente conseguir identificar o vírus no esgoto, mapear a ocorrência do vírus no esgoto, a gente pode, de forma indireta, mapear aonde estão essas pessoas que não manifestam a doença, eventualmente até chegando a bairros. E isso permitirá às autoridades de saúde, aos tomadores de decisão, ter uma ferramenta em mãos, inclusive para reforçar as medidas de isolamento e, eventualmente, daqui a um tempo, fazer o contrário, flexibilizar. Olha, tal região da cidade, o vírus está circulando menos agora. Identificaram isso através do esgoto. Então, ali já dá para flexibilizar um pouco mais o comércio, por exemplo, né? E o contrário também. Então, são dois aspectos na ocorrência do vírus. Um,
potencialmente negativo, que não está confirmado e que a possibilidade é muito remota, tranquilidade para a população, e a outra perspectiva do vírus estar no esgoto e nos permitir mapear aonde ele está circulando mais, mapear espacialmente e ao longo do tempo, né, temporalmente, como é que está a abundância do vírus em diferentes regiões de uma cidade. Então, a gente estabeleceu esse programa para Belo Horizonte com 24 pontos de monitoramento, em princípio, nas duas grandes subbacias hidrográficas de Belo Horizonte, Arrudas e Onça. A gente já tem os primeiros resultados, já publicamos os primeiros resultados, são muito preliminares ainda, não permitem ainda a gente afirmar alguma coisa de forma responsável, né? Vamos esperar aí mais 2, 3 semanas de monitoramento, quando possivelmente a gente terá elementos em mãos para sim identificar que regiões de Belo Horizonte o vírus, em quais regiões de Belo Horizonte o vírus está circulando mais ou menos. E estamos monitorando em regiões de poder aquisitivo médio-baixo, né, regiões eventualmente com um padrão de ocorrência diferente do que seria em outros bairros de poder aquisitivo médio-alto. E também em regiões com maior prevalência de hospitais de referência para tratamento da Covid. Então, são esses 3 estratos, né, que a gente está explorando: população, classe socioeconômica média-baixa, média-alta e regiões hospitalares. Agora, indo às 2 perguntas do Lucas, né, a questão do sabão que destrói essa camada lipídica do vírus, né, e também dos detergentes que poderiam ter um efeito semelhante no esgoto. Então, acho que parte da pergunta já foi respondida. Então, Lucas, a gente não está interessado, no primeiro momento, em identificar o vírus, mas sim o material genético do vírus. Então, não importa muito se ele está intacto ou ainda no estado infectivo, mas sim se o material genético dele está no esgoto. Mas estamos preocupados, sim, e aí nesse monitoramento que estamos fazendo, nós estamos fazendo também análises de outros parâmetros para a gente verificar se os níveis, por exemplo, nós estamos determinando detergentes no esgoto, matéria orgânica no esgoto e também coliformes, né, para a gente fazer algumas correlações em relação a isso. E, em paralelo, professores César Mota e Juliana Calabria, que são do nosso grupo do NCT, que também estão à frente da condução desse projeto, eles estão abrindo uma linha em paralelo de fazer testes de viabilidade do vírus, né, para verificar se, de fato, o vírus encontrado, isolado a partir do esgoto, ele pode se tornar infectivo. Não apenas nós estamos iniciando isso agora, mas existem vários grupos no mundo inteiro, né, pesquisando isso. E por isso que eu falei, até ontem não tinha nenhuma evidência. E possivelmente vai ser difícil confirmar essa possibilidade, essa rota, mas é muito importante aprofundar os estudos, sim. Eu acho que respondi. Se não, Lucas, depois a gente pode ter uma conversa em separado fora aqui do programa. Carlos, certamente foi muito esclarecedora a sua fala, até nesse momento que vivemos, né, e que tem a ver com a temática desse programa, que é o saneamento básico. Posso colocar um aspecto nisso aí? O meu dedo me acolher esse tempero? Mauro, eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta, e na sua resposta você faz as considerações, pode ser? Claro. Tá. Gente, como eu havia previsto, né, o tempo passa voando. Quando o assunto é importante, temos pessoas competentes para discorrer sobre o tema. Vocês terem uma ideia, já chegamos a quase 1 hora de programa, e como ainda temos muitas perguntas, eu vou até pedir, na medida do possível, que vocês sejam mais objetivos daqui para frente, para que a gente possa atender todos os alunos. Mauro, as perguntas que eu faço para você são de 2 alunos. Primeiro, o Davi Vinícius de Itabira, monitor do Parlamento de Jovens de Itabira, que ele coloca o seguinte: após as tragédias de Mariana e Brumadinho,
Muitas fontes de recursos hídricos ficaram impossibilitadas para o uso. Vindo aqui para o que disse, perguntou o Wesley, né? O Davi, inicialmente o Davi de Itabira, Mariana e Brumadinho. Eu vou novamente dizer sobre essa questão da crise institucional que nós estamos vivendo. Tá? A lei diz, quando ocorre nesse caso foi um desastre-crime, né? Quando você tem uma massa de lama, uma massa de material que oferece risco à saúde pública, risco à biodiversidade, a primeira coisa que se faz é cercar, tirar quem causou esse fato, quem foi o causador do crime, do desastre, do lugar. E de acordo com a resolução CONAMA, que trata especificamente disso, 454, você tem que aferir qual é a composição dessa massa que foi lançada criminosamente, que matou pessoas. Isso é uma coisa que o IGAN deveria ter feito junto com o Estado. Ao invés disso, o IGAN permitiu, junto com o Estado, que a Vale tomasse conta. Ninguém entrou lá, nenhum cientista, nenhuma universidade pôde avaliar qual que é a quantidade de cromo, de chumbo, de mercúrio, de cobalto que está nessa lama e que está disseminando na bacia hidrográfica inteira do Rio Paropeba e que vai matar, causar doenças crônicas durante décadas, seja em Mariana, seja em Brumadinho. O governo do Estado não formou nenhum grupo independente, imparcial do sistema econômico político e deu a Vale, veja bem, o direito de pegar toda essa massa e dizer como ela se compõe e, portanto, o que acontece? Não tem cromo, não tem mercúrio, não tem problema para ninguém, etc. e tal. Bom, o que está sendo feito agora? A Justiça, as instituições de justiça, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Federal, Defensoria Pública Estadual, estão no Tribunal de Justiça, onde o juiz é Dr. Elton Pupo Nogueira. Já participamos de, no mínimo, 15 audiências oficiais para saber o que se faz no caso de Brumadinho. Uma coisa que o Estado, inclusive, defende, o IGAN defende, é a não participação das assessorias técnicas para auxiliar os atingidos e atingidas, as famílias que tiveram mortes, as famílias que até hoje não têm como viver, não têm como comer, 1 ano e meio depois. Os órgãos públicos estaduais estão defendendo a Vale, impedindo que essas famílias tenham assessoria técnica para reduzir a assimetria de poder entre o poder da Vale e o poder das famílias. Ô, Mauro, até aproveitando aqui... Sim. Mas é por causa do tempo... Pois não, Alexandre. Pelo que eu estou vendo, na linha que você está falando, é muito difícil, né? As coisas não correm pela pergunta do Davi para resolver o problema, ou seja, as coisas são mais lentas, não é isso? Mas o que ocorre? Essa situação... A gente poder caminhar, entendeu? Essa situação, no caso da resposta ao Davi Vinícius, é uma situação muito preocupante. Tá? Por quê? Existe o que se chama da incorporação na massa corpórea dos peixes. Isso vai passar para o gado, vai passar para as galinhas, vai passar para o vegetal, desses metais pesados. Isso vai causar doenças crônicas, mutagênese, carcinogênese, câncer, tá? Durante décadas. E os órgãos públicos, como o IGAN, estão dificultando que a sociedade civil e as pessoas que sofreram possam ter acesso a isso. Passaram para quem cometeu o crime a cuidar da cena do crime. Então, Davi, o que os órgãos públicos estão fazendo para saciar a falta desse recurso?
De efetivo, por enquanto, nada. De efetivo, por enquanto, nada. No caso do abastecimento de água para a região metropolitana, muito pelo contrário. Na última audiência pública, o juiz, Dr. Elton Cuco Nogueira, posso passar a ata da audiência pública para vocês e para todos que se interessarem, disse que o IGAN está mentindo, a Copasa está mentindo, dizendo que não tinha nenhuma fragilidade, nenhum problema com o abastecimento público de Belo Horizonte, não tinha risco, e isso é falso, isso foi colocado lá. Portanto, Davi, por enquanto, nada de efetivo. Há uma enrolação completa desses setores que eu disse que comandam a gestão de recursos hídricos no Estado, que são a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, o setor da mineração, e que o IGAN está atuando junto a esses predadores, facilitando politicamente o interesse deles, como se eles fossem o governador do Estado. Então, não está fazendo. Tá? A outra pergunta, Alexandre, do Wesley, por favor, para finalizar. Mais para finalizar por causa do tempo, entendeu? Sim, pois não. Wesley, você pode repetir para mim, porque eu anotei aqui. A distribuição de água não chega para todos. Então, por crise institucional, tá? A gestão, o saneamento hoje no Estado, que na realidade não é saneamento, ele é feito pela Copasa no que se refere à água e esgoto. Tá? Na questão de água e esgoto e na distribuição de água, a Copasa ela tem no seu conselho de administração mais de 80 empresas norte-americanas que atuam na Bolsa, cujo objetivo dessas empresas é unicamente a lucratividade. Isso chamou, e é uma questão política, do liberalismo, neoliberalismo e tal, e que inclusive tem relação com esse tipo de política ideológica que domina os órgãos públicos, que faz exclusões dentro dos órgãos públicos de quem não faz parte do grupo, de quem não faz parte de sua seita política, ideológica, eles eliminam técnicos, eles não deixam nem trabalhar, né? Tem lá. E o saneamento no Estado hoje é lucrativo, ele não está vinculado aos princípios da saúde coletiva e saúde pública. Então não chega porque não é de interesse, porque eles dizem que não tem lucratividade. E tem essa questão muito discutível, o subsídio cruzado. Não chega por falta... porque não vai oferecer lucro a empresas estrangeiras que nada tem a ver com o Brasil e que mandam no saneamento de Minas Gerais e de outras concessionárias. Obrigado. Pois não. Bom, eu vou passar mais uma pergunta para o Carlos. Vejo que o Mauro, e é importante essa discussão, tem uma visão bem crítica e até cética, né? E a gente tem que pensar sobre isso porque o futuro está próximo, né? São 40 anos seguidos de experiência, viu, Alexandre? Então, assim, desde 70 e poucos que eu vejo o comportamento dos órgãos públicos, né? Eu preferi não ir muito na academia para ver a realidade dos fatos. Esse é o comportamento que a gente vê nos órgãos públicos. Desculpe. Não, é isso mesmo, e por isso que os jovens estão aí discutindo esse tema, até para que possamos avançar, né? Carlos, eu vou fazer mais uma pergunta para você e depois a gente já vai passar para as considerações finais, ok? Tem uma pergunta aqui de uma aluna, vou até agregar algumas, tá, Carlos, ligadas a saneamento, da aluna Isabela Cristina de Guaxupé, que ela pergunta quais são os princípios que regem o saneamento, o setor de saneamento. Depois, a Clara Fregulha, que é universitária, estudante do Parlamento Jovem de Juiz de Fora, ela participou, ela pergunta qual que é a importância do saneamento básico na luta de um desenvolvimento sustentável. E ainda, até para a gente falar dessa temática de saneamento, o Clélio Braz de Souza, que é de Nepomuceno, ele comenta o seguinte. Olá, meu nome é Clélio e eu faço parte da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Nepomuceno, a qual eu estendo um abraço para toda a Assembleia. Bom, queria fazer uma pergunta para você.
No contexto que a gente está vivendo de pandemia do Covid-19, né? Uma das principais orientações que a gente recebeu desde o início é sobre a higienização das mãos, né? O cuidado mínimo que a gente precisa ter. Mas pensando no nosso contexto brasileiro, de desigualdade social e que alcança outros polos, como que a gente pode pensar uma estratégia para sobreviver nesse momento, principalmente as comunidades que vivem com a situação da falta de saneamento básico, né? Porque se um dos critérios é a higiene, e se antes de haver esse critério já há uma outra necessidade, que seria o próprio saneamento, como que a gente vence isso? A questão dos princípios que regem a questão do saneamento. Então, isso está, né, nessa lei do saneamento de 2007, eu recomendo que deem uma olhada. O Mauro leu alguns aspectos dessa lei na fala introdutória dele, né? Então, esses princípios são muito importantes, né? Por exemplo, né, de que todo mundo tenha direito, né? Ou seja, a universalização talvez seja o preceito mais importante. Todos têm o direito ao saneamento como um elemento importante, né, de saúde pública e de preservação do meio ambiente. Talvez você pudesse resumir rapidamente, né, saneamento para todos, universalização, respeitando as regionalidades, né, tecnologias apropriadas em busca disso, né, da saúde pública, da preservação do meio ambiente e também desse desenvolvimento sustentável, que foi o que a Carla colocou, né? Então, aí eu teria muita coisa para falar, talvez então eu deixe para as minhas considerações finais, eu respondo a Carla nela, que aí eu acho que tem a ver com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, de buscar trazer a sustentabilidade para a área de esgotamento sanitário no Brasil. Ou seja, ao invés de olhar o esgoto particularmente como um resíduo, como um problema, enxergar que o esgoto é uma fonte enorme de recursos e de energia. Então, essa é a lógica que a gente vem trabalhando, né? Eu posso recuperar água, eu posso recuperar nitrogênio, fósforo e gerar energia a partir do tratamento do esgoto. Então, é um projeto amplo, né? Mas que sim, ou seja, o saneamento é um elo importantíssimo, né? Dentro desses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Objetivo 6, se eu não estou equivocado, que está no documento base que a Escola do Legislativo disponibilizou. E por último, é Clélio, né, a última pessoa que perguntou da questão da... Isso mesmo, Clélio Braz Souza. Isso, ele tem toda a razão, né? Ou seja, quem tem a água em quantidade e qualidade disponível, né, pode seguir essa recomendação essencial, né, da higiene de lavar as mãos. E quem não tem? Esse é o grande problema, né? Não consegue também, normalmente não consegue fazer isolamento, porque vive em ambientes muito confinados, né? E, além disso, muitas vezes não tem acesso à água. Isso aí talvez dê para fazer, as empresas de saneamento, as concessionárias estão tentando agir de forma emergencial em fazer suprimentos de água para essas populações, que eventualmente não seja água encanada, né, mas eventualmente disponibilizar com caminhões-pipa, com tanques, né, com reservatórios que possa ter alguma água. Mas ele tem toda a razão, né? Essa parcela da população é que mais vai sofrer, porque não consegue fazer o isolamento como recomendado e não consegue ter água disponível. Então, estão sendo pensadas várias ações emergenciais para não deixar essas pessoas sem água, mas, de fato, é muito complicado, principalmente porque agora a gente começa a entrar numa época de estiagem em vários locais, então pode ser que tenha racionamento de água, e isso aí é até difícil pensar, né, no panorama que isso, no alcance que isso poderá ter, tamanhas dificuldades que a falta de acesso ao saneamento e particularmente à água nesse momento crítico, né, pode causar para essas populações. Ele tem toda a razão na preocupação que não é só dele, né? Eu acho que é de todas as pessoas que trabalham na área de saneamento e, obviamente, as pessoas que têm alguma sensibilidade, como ele teve para essa situação. Rapidamente é isso, se você acha que eu preciso expandir mais algum dos temas, né? Eu estou um pouco preocupado que você está controlando o tempo aí, não estou querendo me exceder muito, mas se quiser eu posso expandir alguma resposta se você achar necessário. Não, vamos passar até pelo
decorrer aqui do tempo do programa, né? Para as considerações finais, mas é aberta, aí vocês fiquem à vontade para tecer os comentários. E eu já vou pedir para que vocês façam agora as considerações finais, respondendo uma pergunta. Tem uma pergunta para cada um sobre a temática principal de cada convidado aqui, sobre águas e saneamento, e também Mauro e Carlos, que deixam uma mensagem para esses jovens aí que estão nos acompanhando, para a população que, como vocês dois disseram, vão tomar a frente aí das decisões desse nosso país que a gente gosta muito. E eu começo com o Mauro. E, Mauro, a pergunta que eu te faço vem da aluna Stephanie Coutinho, que é de Ubá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Stephanie, eu sou do PJ Ubá e eu gostaria de fazer uma pergunta, né, e um comentário também sobre recursos hídricos e saneamento básico, que é o nosso subtema 3. Por que a gente tem tanta desigualdade ainda entre esses dois grupos, pessoas que têm tanta água e desperdiçam tanto, não dão valor, né, ao que tem, e pessoas que nem saneamento básico têm? Por que a gente tem essa desigualdade e o que a gente pode fazer para conscientizar a população que tem acesso à água e ajudar as pessoas que não têm o acesso ao saneamento básico? O que nós sugerimos é que em cada município que a juventude procure andar da nascente até a foz daquele córrego que passa na sua cidade, para conhecer, para saber qual que é o uso do solo, para saber quem retira a água, quem lança, e com isso participar as comunidades e participar as escolas, que é necessário ter um desenvolvimento naquela escola, falando sobre o tipo de água que tem ali, o tipo de uso que tem ali, naquela escola básica, fundamental, do ensino médio e ensino superior. A crise institucional que nós vivemos é que está havendo um desvio das funções dos órgãos públicos por questões ideológicas, como a gente vê hoje, como a gente vê há muito tempo. O problema político que nós temos no país hoje, essa crise institucional, é devido à disputa ideológica, a se formar partidos políticos que eliminavam a participação de outras pessoas. Portanto, eu acho que dentro das ações de Estado não pode ter exclusão por ideologia ou por religião ou por nada. É uma crise institucional que nós vivemos e que ainda temos repercussões dentro dos órgãos públicos em função disso. Eu poderia discorrer e falar um pouco mais de outras instituições, quais são as suas funções institucionais e o que elas estão fazendo. Porque sem isso, nós não vamos resolver o problema do Brasil. Tá? Bom, a questão aqui de sem saneamento, da desigualdade... Stephanie. Da Stephanie Coutinho de Ubá, eu digo o seguinte: com esse tipo de política, com esse tipo de retorno da administração pública para o cidadão, a administração pública não tem que ficar à mercê de uma disputa ideológica, partidária, e colocar amigos que pensam como eu penso, que eu sou de um partido político. Isso entranhou dentro das instituições. Eu não sou favorável nem à extrema-direita, nem à extrema-esquerda, eu estou fora disso. Eu quero que as instituições públicas atendam aos seus objetivos institucionais, o que não está ocorrendo hoje. Né? Então, Stephanie, redução da desigualdade. O Brasil, ele exporta suas riquezas desde quando houve uma invasão de outras culturas e de outros interesses em 1500 aqui no Brasil. A desigualdade que nós temos hoje é em função dessa concentração de poder e concentração econômica. O que nós temos que fazer nada mais é de fazer com que as instituições públicas façam aquilo que está escrito que elas têm que fazer. Como? Nós, vocês que moram, no caso dela, em Ubá, peguem o rio, eu não sei se o Rio Doce passa lá, eu não sei qual que é o rio, talvez o próprio Rio Ubá. Mas é importante que as crianças, as professoras conheçam a nascente do rio que serve a cidade, que abastece a cidade, que esse tipo de informação e de dados seja colocado dentro das salas de aula.
Não adianta eu estudar, né, no meu mestrado, no meu doutorado, uma tecnologia que veio lá, leito fluidificado, não sei das quantas, para tratar esgoto, etc. e tal. Eu tenho que fazer as soluções de saneamento do jeito que a cultura é nas comunidades rurais, começando pelas comunidades rurais, que estão muito mais ligadas à água, para depois chegar às comunidades urbanas. Muito bom. Dessa forma, se assim as cidadãs, os cidadãos, as crianças e os jovens atuarem em suas cidades, elas vão poder cobrar das instituições públicas que voltem a praticar aquilo que a lei manda elas praticarem. Obrigado. Mauro, eu que agradeço aí a fala, a participação, e achei muito legal essa sua dica aí para os jovens de caminhar, né, de pegar o rio que passa na sua cidade, ainda mais que esse programa, o PJ, vai para mais de 100 cidades de Minas, e façam essa descoberta até a nascente. Muito bacana. E eu já passo para o professor Carlos, da mesma forma, uma pergunta. Oi, meu nome é Giovana e eu faço parte do Parlamento Jovem de Boa Esperança. Bom, o saneamento básico às vezes é uma obra não muito aparente e por isso fica um pouco desleixada não só pelo poder público, mas também pela população. Eu gostaria de saber de que forma poderíamos conscientizar principalmente a população de baixa renda sobre a importância da conservação dos recursos hídricos, sendo que muitas vezes essas nem possuem tratamento de esgoto, considerando que apenas 42% da população brasileira tem essa disponibilidade. Abraços. E eu já emendo, Carlos, com um dado que saiu publicado ontem, eu acredito que você deve ter tomado conhecimento, que o IBGE, saiu nos jornais de ontem, fala que por falta de saneamento básico, 1 em cada 10 domicílios do Brasil joga esgoto na natureza. E esse número equivale a 9 milhões de lares em todo o território nacional que não têm acesso à rede de esgoto. Isso vem crescendo desde 2019. Carlos, eu te peço que responda a nossa aluna Giovana, lá de Boa Esperança, e também comente essa notícia. E, se possível, faça uma chamada também para esses jovens que estão nos acompanhando. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Giovanni, por essa pergunta aí de fechamento, né, de conclusão da minha participação aqui, né? Giovana. Giovana, acho que eu falei errado? Não. Acho que pode ser que tenha picado. Eu acho que eu anotei Giovana certinho. Obrigado, então, Giovana, pela pergunta. Então, eu vou então tentar responder a Giovana e depois eu vou emendar um pouquinho com a pergunta da Clara lá do saneamento e desenvolvimento sustentável e já vou para um final. Pois é, eu tive acesso a essas informações de ontem, né? Quem trabalha na área já sabia, né? Então, isso para a gente não é muita novidade. E isso é reflexo daquilo que eu tentei abordar no início, né? Fazendo esse breve histórico, né? A que ponto chegamos, né? Por conta desse processo histórico mesmo, né? De falta de planejamento, falta de recursos, né? Falta de capacitação, migração excessiva para o meio urbano. Como reverter isso, né? Esse é o grande desafio. Eu acho que durante o programa, Alexandre, eu acho que a gente abordou várias questões. O Mauro bateu bastante aí na tecla, né, da politização da questão, né, de interesses e da talvez até incapacidade, né? Eu acho que o Mauro tentou passar um pouco isso, da incapacidade do poder público, né? Que isso tem que mudar, né? De fato tem que mudar, não dá para continuar da forma que está, o poder público não tem cumprido esse papel, é um direito constitucional, né? A água e ao esgotamento sanitário, não apenas na Constituição brasileira, é um direito que está aí preconizado, inclusive, pelas Nações Unidas, né? Então, o Estado não pode abrir mão, né, de prover esse serviço, esse bem para toda a população, né? Agora, ele vai prestar esse serviço ele mesmo ou ele vai fazer a concessão ao setor privado, né? Essa é uma discussão que a gente não teve aqui, né?
Mas eu, sinceramente, não acredito que privatizar é a solução, né? Tem uma amiga minha, grande amiga minha, que fala isso lá desde os anos 90, né? O que é preciso mesmo é desprivatizar o Estado, né? A interferência, a ingerência, né, do setor privado no Estado é muito grande, né? Então, isso acaba criando aí vias, né, que não são as melhores. Mas que é importante mudar, com certeza, né? A forma que está, a prestação de serviços não está boa e tem muito que ser feito. E reafirmo que o problema não é tecnológico, né? A gente tem soluções desenvolvidas, aprimoradas no Brasil para as diferentes realidades, como o Mauro bem lembrou. Sul de Minas é uma coisa, norte de Minas é outra coisa, nordeste, Amazônia. Então, existem soluções brasileiras que podem dar respostas. Então, o que falta, de fato, é uma junção disso aí, né? De vontade política, de seguir o que está na lei, né? Obviamente, de ter políticas que tenham interface. Não dá para a gente resolver o problema, por exemplo, do esgoto, sem pensar no lixo. Grande parte dos problemas que estão no esgoto vem do lixo. Grande parte dos problemas que tem nas águas, na drenagem pluvial, vem do lixo também, e vice-versa, né? Então, isso afeta a água. Então, por isso que tem essa exigência, né, do plano municipal de saneamento, que não cabe fazer um plano para água, outro para esgoto, outro para resíduos, outro para drenagem. Esse plano tem que ser integrado, né? E tem que ter, sim, a participação popular efetiva. Só que as pessoas se sentem desencorajadas em participar porque não veem respostas, não veem resultados, não se sentem ouvidas. Então, isso é importante muito reforçar e fortalecer. Então, um pouco já da mensagem, essas pessoas que estão nos ouvindo, né, que elas entendam, que tenham o acesso à informação o máximo possível, é papel também das instituições públicas disponibilizar informação ampla e restrita para todos, né? E porque só assim elas vão entender que é uma missão muito nobre, né? Cada um que contribua, por menor que seja a participação, a contribuição, para essa área, para o avanço do setor de saneamento no Brasil. Então, existem várias formas de participar. Você pode participar como um morador local, né, engajando em alguma associação que lute pelos direitos, até você pode participar via um gestor, um professor universitário, né? Então, a luta, né, para que a gente tenha a universalização do saneamento, ela pode ter a contribuição de várias pessoas, né? Então, cada um de vocês que está nos escutando nesse momento, sinta de que forma você pode contribuir para isso, né? Então, participação e controle social, super importante, não podemos abrir mão disso. Eu discordo um pouquinho do que a Giovana colocou, né, que acho que ela falou população de baixa renda se conscientizar da importância do saneamento. Eu não acho que esse é um problema que afeta a população de baixa renda, talvez até o contrário, né, porque elas que sente mais a falta do saneamento básico, né? O rico, a população média alta, geralmente esse problema passa despercebido, porque não é dele, não falta água para ele, né? O esgoto dele é coletado, o esgoto dele está indo para algum lugar, ele não se interessa para onde está indo, né? Então, essa conscientização sobre a importância do saneamento é para todos, né? Isso não tem nada a ver com classe socioeconômica. E aí, fazendo um link para fechar, a questão da pergunta da Isabela, né? Como é que o saneamento contribui para o desenvolvimento sustentável? Enquanto vocês estavam conversando, eu voltei lá no documento base que vocês disponibilizaram aí na página 6, né? Que mostra aí. Carlos, ele está disponível, né? Os alunos vão usá-lo durante todo o processo, né? Exatamente. Então, olha que interessante, Alexandre. Nós, do saneamento, a gente diz que está inserido ali no ODS número 6, né? Água potável e saneamento. Isso é claro, é óbvio, né, que a gente precisa ter isso como um instrumento, né, para desenvolvimento econômico, social e sustentável. Agora, que mais ações dentro do saneamento, né, a gente contribui? A gente pode, por exemplo, contribuir ali no objetivo 2, né, Fome Zero e Agricultura Sustentável.
A gente pensa o esgoto hoje como ele foi concebido lá em meados do século XIX, 1850, 1854, quando os ingleses, né, perceberam que o cólera era transmitido a partir de um micro-organismo que estava contaminando a água, né, junto com pesquisas do Pasteur na França. Então, nós praticamos o saneamento hoje muito parecido com 150 anos atrás. E se trata o esgoto, né, para jogar num córrego, num rio, num recurso hídrico, né, como o Mauro mencionou. E não necessariamente essa é a única rota, e não necessariamente é a melhor rota. Nós temos, o que a gente tem no esgoto? Ok, a gente tem um problema que são os micro-organismos patogênicos, mas a gente sabe como removê-los. O que mais que a gente teria no esgoto? A gente tem água, 99,9% do esgoto é água, né? Então, por que não usar isso na irrigação? Mas água sozinha não cresce planta. Mas o esgoto tem nitrogênio, tem fósforo. Então, por que ao invés de a gente lançar o esgoto no rio, a gente não pratica a fertirrigação? Ou seja, o reuso da água, né, a partir da utilização do esgoto tratado. Então, a gente está ainda engatinhando nisso. Então, isso tem a ver com o objetivo 2, né? Porque se eu faço fertirrigação, eu posso, por exemplo, fomentar agricultura, eventualmente até a agricultura familiar. O ODS 7, energia limpa e acessível. A partir do esgoto, se eu uso a tecnologia anaeróbia para tratar o esgoto, essa tecnologia permite que, ao invés de consumir energia para tratar o esgoto, eu faço o contrário, eu produzo energia, porque a matéria orgânica é convertida em biogás. Esse biogás tem o gás metano, que é super energético. Então, eu posso produzir energia, inclusive de forma descentralizada e limpa. E, ao mesmo tempo, estou contribuindo também para o objetivo de ação contra a mudança climática, porque eu estou reduzindo a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera, e por aí vai. Então, eu convido, né, fechando tudo aí, que vocês se atentem, ou façam esse exercício, né? Como que o saneamento pode contribuir para esses objetivos do desenvolvimento sustentável, e visitem também a página do nosso instituto, uma propaganda também, sigam o nosso Instagram, do etes-sustentáveis, né, .org. Então, nesse instituto a gente vem desenvolvendo várias ações buscando recuperar energia, nutrientes a partir do tratamento do esgoto, e com uma série de outras ações, pilares estratégicos, que trabalham também na capacitação, na criação de disciplinas de ensino à distância, mostrando a rota do esgoto, da geração ao tratamento sustentável. Então, eu gostaria de terminar minha fala repetindo novamente esse tema que a gente vem trabalhando em vários produtos que a gente vem desenvolvendo. A rota do esgoto, da geração ao tratamento sustentável. Reflitam sobre isso. No mais, muito obrigado. Muito bom, eu agradeço muitíssimo a participação do Mauro, a participação do Carlos. Eu acho que foi um programa ativo, quente, dinâmico e que eu não tenho dúvida trouxe muito conhecimento, muita reflexão por parte daqueles que nos acompanham. Afinal, são dois, além de professores acadêmicos, estudiosos, também tem muita experiência prática, tem muita vivência, e nos mostram que a grande mensagem para mim, Mauro e Carlos, é que tem muita tecnologia, tem muita coisa que pode ser feita. E, por outro lado, precisa ter uma ação mais incisiva, mais assertiva, mais correta do poder público, para que a gente possa aproveitar todas essas potencialidades. E como o Carlos disse lá no começo, tomara que esse momento difícil que estamos passando, de pandemia, de muita morte, muito sofrimento, muita dificuldade, nos faça repensar essa questão do saneamento e a questão hídrica, né? Que é a base de tudo, né? A água, muitos dizem que é o petróleo, daqui a 20, 30, 50 anos, senão agora eu não sou nenhum especialista, né? Mas tomara que esse momento difícil nos faça avançar nessas temáticas que são importantes aqui no Brasil e para o mundo todo, né? Pois bem, eu agradeço então a participação e com isso encerramos mais uma edição do programa Pensando em Minas e os convidamos
para que nos acompanhe nos próximos programas que virão durante o ano de 2020. Muito obrigado e até mais.